Olá, num dia como hoje, há 2000 anos, aconteceu o mais fantástico evento de toda a história, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma semana atrás, há 2000 anos, no domingo passado, há 2000 anos, Jesus entra em Jerusalém. Ele entra sobre um jumentinho, montado em um jumentinho, e ali naquele lugar muitas pessoas lá clamam a Jesus naquela entrada dele, naquele lugar. Colocam ramos para que o jumentinho possa passar por cima, também suas vestes, e Jesus entra em Jerusalém no domingo, há 2000 anos. Na segunda-feira, Jesus se levanta de Betânia e vai junto com seus discípulos ao templo, a Jerusalém. Do caminho do templo, diz a Bíblia que ele teve fome, e aí encontra uma figueira e procura frutos nessa figueira, e como não os encontra, Jesus amaldiçoou a figueira. E ele vai ao templo em Jerusalém, e quando chega no templo, ele encontra o templo cheio de vendedores, de vendilhões. E ali Jesus os expulsa do templo, e Jesus diz: olha, fizeram da casa do meu pai, da casa de oração, um covil de ladrões. E Jesus volta na segunda-feira à noite para Betânia, supõe-se que volta, porque na terça-feira Jesus vai novamente a Jerusalém. E diz a palavra de Deus que no caminho os discípulos viram que a figueira que ele havia amaldiçoado na segunda estava morta. Jesus chega em Jerusalém e vai ensinar lá no templo. E lá Jesus começa a ensinar, e muitos dos principais sacerdotes e muitos dos anciãos começam a questioná-lo, procurando encontrar algo de que pudessem acusar Jesus, mas não encontram nada que pudesse acusá-lo. Jesus volta na terça-feira à noite a Betânia. Na quarta-feira, Jesus se reúne com seus discípulos, e ali na quarta-feira, Jesus passa uma mensagem para eles e começa a pregar também que dali a 2 dias ele seria crucificado. Naquela mesma quarta-feira, Jesus encoraja seus discípulos, ora por eles, encoraja-os porque eles estavam muito tristes por conta da notícia de que ele seria crucificado depois de 2 dias ali. E ali Jesus ora por eles. Também na quarta-feira acontece o fato daquela mulher chegar com um vaso de alabastro e ali derramar o conteúdo daquele vaso sobre a cabeça de Jesus, um unguento valioso e muito cheiroso, de um aroma especial. E Jesus até diz que aquilo ali era uma preparação do seu corpo para o sepultamento após a crucificação. Também na quarta-feira, Jesus orienta os discípulos a prepararem a ceia, a celebração da Páscoa, na verdade, no dia seguinte, na quinta-feira. E termina a quarta-feira, Jesus em oração também pelos seus discípulos e com os seus discípulos. Na quinta-feira, Jesus celebra a ceia. E ali Jesus diz: olha, a partir de agora, a Páscoa será celebrada pela ceia do Senhor, será substituída pela ceia do Senhor. Ele ali celebra e toma a última ceia com os seus discípulos. Na quinta-feira, Jesus foi orar no Getsêmani, e ali Jesus é preso. Chega o traidor que ele havia avisado na hora da ceia que estava entre eles, junto com os soldados, e o prendem na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, Jesus é levado a Pilatos, diante de Pilatos. Ali Jesus é acusado falsamente. Também na sexta-feira, a multidão escolhe soltar Barrabás, soltar o bandido, e pede a crucificação de Jesus. Jesus é crucificado na sexta-feira no Monte do Calvário. Antes disso, ele foi torturado. Depois, ele foi crucificado no Monte do Calvário e sepultado. Durante todo o sábado, o corpo de Jesus passa no túmulo, guardado fortemente pelos soldados romanos. No domingo de manhã, acontece o maior evento de toda a história. No domingo de manhã, Jesus ressuscitou. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele vive, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Aquele que morreu por nós, tudo o que ele fez foi um sacrifício substitutivo. Jesus, ele sempre foi santo e perfeito. Ele veio a esse mundo mandado por Deus, e ele quis vir também para dar ao homem, a mim e a você, uma oportunidade de salvação. Quem deveria ter sido crucificado seríamos nós, porque nós somos os pecadores e não ele. Mas ele, por amor, substituiu a cada um de nós naquela cruz. Quando ele veio ao mundo, ele já podia enxergar a mim e a você hoje, 2000 anos depois. Ele pagou aquele preço, olhando para nós e vendo a nossa salvação, a nossa oportunidade de salvação. Jesus, ele venceu a morte, ele vive, ele reina para todo sempre.
Tudo que nós temos que fazer agora é simplesmente crer nele, é entregarmos a nossa vida a ele e simplesmente termos uma nova vida. E entendermos que existe um lugar que nos espera, uma cidade que não é deste mundo, uma Jerusalém celestial. E esse é o lugar em que todos aqueles que são de Jesus irão. Que neste domingo nós possamos pensar um pouco mais nisso e possamos orar gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.